Ô raio! Eu não estou pelado, tô de pijama. É, eu só tive experiência hacker uma única vez, que foi quando eu tava nas telecomunicações, que literalmente a tela que eu tava usando, ela mudou as letras. Mudou as letras mesmo, ao ponto de aparecer assim: achar que vai saber, achar que é uma pessoa muito inteligente porque pesquisa muito na internet, kkkk. Era algo mais ou menos assim, era uma chacota a minha pessoa. Eu tô falando isso porque eu tô no meu terceiro Instagram, comecei a denunciar, né? Mas aconteceu a pior coisa. A pior coisa que, tipo, poderia ter acontecido nessa minha vida de target, né? Nessa minha vida target individual. MK Ultra, não sei. Meu Deus, é muito poderoso. É algo que é muito forte mesmo. Gente, como eu fico massa de perfil. Ai, velho. Vocês lembram que eu falei que fui aprovado em concurso público? Pronto, fui aprovado em concurso público. Tem meu nome lá na lista. Eu acertei 11 pontos. Eu fiz 11 pontos na prova. Logo após, né, logo após esse concurso, eu fiz um processo seletivo para uma escola daqui, uma escola técnica que tem aqui, e também fui aprovado. Preste bem atenção no nível do que me aconteceu. E se vocês puderem comentar para dizer se tem algum sentido, eu ficaria muito, muito agradecido. Já aconteceu, isso aconteceu já vai fazer uma semana e meia. Eu gravei um vídeo enorme, triste que só, velho. Quando eu fui, eu botei pra postar. Quando eu fui ver agora pra gravar outro vídeo, tem uma exclamação dizendo que o vídeo não foi postado. Então, puta que me pariu. Além de ter, né, o target individual, eu ainda acho que, sei lá, as redes sociais, entendo. Eu falei também em vídeos passados que não acreditava que o Wi-Fi poderia, que o Wi-Fi poderia interferir, mas hoje eu já acredito, assim. Eu já acredito. É porque são ondas e ondas, né? Tem a onda Wi-Fi e também tem a onda que o celular envia pro. O celular envia pro roteador. E eu acho que o MK Ultra não acontece, talvez, pelo Wi-Fi propriamente dito, mas por trocas de mensagens ou utilização de internet. Porque o roteador Wi-Fi ele emite onda mesmo se o modem estiver desligado. Acaba de ter um equipamento de fibra ótica e tem um roteador Wi-Fi. Se eu desligo o equipamento de fibra ótica, continua mandando onda Wi-Fi. Eu acho que esse MK Ultra ele tá no envio de mensagens, que são mensagens, são ondas Wi-Fi com coisas dentro, internet, enfim. Mas não era bem sobre isso que eu ia falar. Aí eu fiz o concurso, tinha sido aprovado, né? Então tava muito feliz, assim. Vou começar a investigar o Target Individual. Vou começar a investigar MK Ultra, Gangstalk. Gangstalk, pare, velho.
Tu não consegue entender que isso... Você não consegue entender que isso tá prejudicando muitas pessoas. Se seu Deus precisa disso, velho. Por favor, entenda, ele não precisa. Então, eu tava, digamos, muito feliz, assim. Eu tava feliz ao ponto de começar a gravar esses vídeos para começar a investigar o que de fato eu tinha. Aí olha só o que acontece. Eu fiz um processo seletivo para uma escola técnica daqui e eu passei. Sendo que esse processo é muito estranho, porque eu faço um checklist. Todos os dias eu vejo uma série de sites que são de interesse para mim. Dentro desse site tem site de vagas de emprego. E essa escola sempre anuncia nesse site e por algum motivo não anunciou. Por algum motivo não anunciou. Só se inscreveu eu e um caba. E esse caba é de São Gonçalo do Amarante. Lá longe. Um cara lá longe. Tipo, eu estou em Mossoró. Vez ou outra eu vou para a capital, que são aproximadamente 300 km por hora. E esse cara, ele era de São Gonçalo do Amarante, que era tipo 300 e poucos quilômetros. Aí me escreveu E, e se escreveu eu. Por coincidência, ele faz a mesma especialização que eu, que é uma especialização EAD. Aí, tipo, ele fica em primeiro, eu fico em segundo, sendo que me ligam pra ocupar a vaga. Aí lá vai eu ocupar a vaga. Mas desde o primeiro dia, eu acho tudo algo muito estranho. Eu acho, tipo, as pessoas muito estranhas. Nas primeiras reuniões que teve, chegaram pra mim e perguntaram: como é que você ficou sabendo desse processo seletivo? Eu, não, na internet. Mas você viu se tinha sido divulgado? Tipo, soltando algumas indiretas. E, tipo, eu nem sabia lidar, assim, sabe? Tem aquele meme que quando acaba completa 30 anos e mora com os pais, é uma criançona. E eu fico meio receoso e pensava muito nesse meme, mas eu até que tinha comentado assim com meus pais que tava uma coisa muito estranha lá. Então, tipo, sem contar todo o meu... a interferência MK outra na minha fala, nos meus gestos. Eu sei que na minha aula eu falei muitas coisas de duplo sentido. Eu sei que nas minhas aulas eu gaguejei muito e também troquei muitas palavras. Tipo, eu falava uma palavra antes, sendo que a palavra era depois. Digamos, o CSS tem uma propriedade... O CSS tem valores e propriedades. Aí eu me corrigi, não, quer dizer, o CSS tem propriedades e valores. Mas não é bem isso sobre o que eu quero falar. Além de toda essa estranheza do pessoal lá de dentro, a pessoa que estava antes do meu lugar, ela era uma pessoa que estava irregular. Era uma pessoa que era de outra instituição, que é tipo, era da mesma família, assim, que só entra com processo seletivo. Era de outra instituição e essa pessoa, ela trabalhava lá. Diga aí. Essa pessoa, ela trabalhava lá, passou esse tempo todo ilegal. Penso eu que era um esquema de laranja, porque essa pessoa, ela é da mesma escola desse outro cara de São Gonçalo do Amarante. Eu sei que fica um pouco complicado de explicar, por isso eu vou criar nomes fictícios. Existe uma garota chamada Maria Paula. Maria Paula estava ocupando a vaga que eu passei, sendo que Maria Paula estudava em outra instituição. Ela estava lá por rebaba. E o cara que tinha ficado em primeiro lugar, ele era também da mesma instituição dela, sendo que de outra cidade. Ou seja, uma empresa
um pouco grande aqui. Na verdade, essa empresa que eu passei era uma empresa nacional. Então, na questão da interpretação, eu já imaginava, não, iam fazer um esquema de laranja, porque esse esquema de laranja ocorre toda hora, né? Esse esquema de laranja ia ser tipo, o cara ia receber o salário, ia repassar o salário para ela, ou ia repassar um pedaço do salário para ela. Então, eu tava tipo meio que desconfiado. Eu tava tipo meio que, boy, o que está acontecendo? Tá todo mundo um pouco estranho. Um pouco estranho, não, bastante estranho. Aí, beleza, sendo que isso não foi, digamos, o maior problema, né? Pra vocês verem o poder dessa tecnologia. Eu entro para encerrar uma disciplina. Eu entro, encerrei a disciplina e apliquei uma prova lá. Os alunos tudo colaram. Muitos alunos colaram. Eu fiquei revoltado. Mas, tipo, como eu vi que eles tinham atendido os requisitos, por mais que fosse cola, eu apliquei a nota real. Na verdade, eu não apliquei a nota real. Eu não dei 10, eu dei 9,9. Faltava um ponto. Faltava um décimo. Faltava um décimo. E esse faltava um décimo foi uma voz que ressoou muito na minha cabeça durante as semanas posteriores. Aí, há mais ou menos umas semanas e poucos atrás, me chamam para conversar falando do meu afastamento. Falou, Pedro, você não passou na adaptação. Aí eu, por que eu não passei na adaptação? Aí a coordenadora, ela disse, da minha primeira semana, que teve uma aluna que pediu para ir ao banheiro, eu não deixei. Falei, não, você não vai ao banheiro, não. Sendo que logo em seguida ela veio com a cara meio de doente. Eu falei, não, vá, pode ir ao banheiro, claro, né? E ela ficou batendo nessa tecla. Eu tive um feedback que foi com 30 dias, que foi sobre isso. E com 45 dias, antes de 45 dias, teve esse feedback que foi a mesma coisa. Ela falou a mesma coisa. Tipo, eu me corrigi. Eu me corrigi, pra vocês terem a noção. Eu me corrigi. Caraca. Olha como eu fico com cara psicopata. Como eu fico pensando nisso. Aí. Depois de tudo, todos os alunos irem ao banheiro normal. Eu também tirei um aluno de sala e ela disse que isso foi um problema grande, mas era tipo prova. O aluno ele. O aluno ele tinha saído porque ele tinha perdido uma prova e tinha chegado atrasado. Aí quando ele chega, ele entra fazendo uma chacota muito grande assim, sabe? Ele entra dizendo que eu tenho insinuando que ia demorar muito na prova. Aí quando faltou uma hora para acabar a prova, eu percebi que ele estava na questão 4. eu eu tirei ele de sala e ele apelou, boy, ele gritou, a gente deu uns gritos no outro. Assim. Mas findou que ele saiu da sala e ela pegou e disse que não era pra eu ter feito isso. Ela disse assim, por que você não fez? Tava assim, minha língua tava toda branca. Por que você não fez a prova? Por que você não deu sua aula enquanto ele estava fazendo a prova? Sendo que, tipo, na hora eu nem respondi, eu só falei, não, porque eu tiro o professor, essa autoridade do professor, eu tirei ele da sala. Mas eu ia falar o seguinte, porque se fosse um Enem, se fosse uma prova de um concurso, só ele ter aquele comportamento, ele já estaria expulso. Né? Ele já estaria, digamos, teria a prova tomada. Aí beleza. Foi despedido e tal. No outro dia, acho que dia 15, não, eu saí dia 9, foi dia 15.
Saiu o resultado definitivo do concurso. Eu não passei. Diga aí. Teve todo o constrangimento de ter meu nome na classificação geral, na classificação de títulos, mas na hora do resultado definitivo eu não passei. E acreditem ou não, foi por um ponto. Gente, eu fiquei tão triste, tão afetado. Na verdade, eu tô muito afetado ainda. Porque era um emprego top. É uma mancha na carteira de trabalho, sabe? Tem lá na minha carteira de trabalho. E minha carteira de trabalho é top. Né? Qualquer coisa não. Minha carteira de trabalho tem escrito assim. Na verdade, tem que eu passei menos de 2 meses numa empresa. Aí me perguntar, por que você acha. Por que você saiu? Eu vou dizer o quê? Não, porque eu achava que era um esquema de laranja. E, tipo, o fato da nota, de eu ter dado 9,9 ao invés de 10, né? Ressoava na minha cabeça várias e várias noites, vários momentos. Ai, só foi por um ponto. Só foi por um ponto. Só por um. Aí esse é o resultado geral. E nesse resultado geral, eu não consigo por um ponto. Eu gravei um vídeo com muito mais ênfase, com muito mais raiva, com muito mais tristeza em mim no dia 15. Que foi, digamos, o dia que saiu. Na verdade, dia 16. O dia 15 tinha saído o resultado geral. Aí eu gravei um vídeo porque eu achei uma coincidência muito grande. Eu achei algo difícil de ocorrer, né? Porque na minha cabeça eu ia degladiar contra os Gangstalk. Eu ia, sei lá, eu vejo animes. Eu ia, tipo... Eu ia, era... Conseguir descobrir o crime. Conseguir descobrir quem é o Gangstalk dessa cidade. Mas porra nenhuma. Olha aí a capacidade da tecnologia. Por isso que eu acho que tá em nível muito alto. Tá num nível muito gigantesco já. A galera que estuda isso, a galera que de fato trabalha na iniciativa Gangstalking, ou seja, os nossos opostos, né? Já estão em níveis tecnológicos muito grandes mesmo. Eu tava até brincando e tweetando, da primeira carroça para a carroça mais moderna foram 5.000 anos. Foi da Segunda Guerra Mundial até, digamos, os tempos de anos atrás, surge o, o MK Ultra. E até os dias de hoje o MK Ultra já está muito avançado. Perceba a coincidência, né? Eu ia falar disparidade, mas nada a ver com disparidade. Do que acontece. Saca só do que aconteceu. Presta bem atenção. Por algum motivo, eu não dou 10 aos alunos. Eu dou 9,9. Até eu não sei por qual motivo eu dei essa nota. A própria coordenadora chegou, Pedro. Alguns alunos falaram que você deu 9,9 e não deu 10. Por quê? Eu disse a realidade. Não, porque os alunos colaram a prova toda. Tinha um bocado de coisa que não era para ter na prova. E eles adicionavam, tipo, era uma paginazinha simples. Eles estavam iniciando na programação web. E fizeram tudo em ChatGPT. Cadê de tecnologia louca lá. Enfim, linhas de código que eram difíceis de ser explicadas. E eu optei
e nessa nota 9.9 tem, mas eu expliquei isso em sala de aula. Aí sai o resultado. E o resultado, por incrível que pareça, foi a carta do espelho do Yu-Gi-Oh! Por causa de um ponto, eu não fui aprovado. Mas vantagem de ter gravado esse vídeo depois de alguns dias é que parece que o edital tá errado, né? Parece que todo mundo que tava lá na lista de... Todos que estavam na lista de inscritos eram para ter sido... eram para ter entrado no concurso. Porque a etapa eliminatória era a prova objetiva, que eu passei, e a as provas discursivas e análise de título para ser classificatório. Mas aí é algo que a galera tem que, de fato, entrar na justiça. Eu não vou entrar na justiça porque eu vou fazer outros processos seletivos. Era para outra cidade, era para uma cidade pequena que só... Porra, é uma cidade muito pequena, para ter noção. Lá na capital tem 4 shoppings. Aqui onde eu moro tem um shopping. E nessa cidade não tem nem prédio. O maior prédio é a igreja. São cidades bem pequenas mesmo. Então eu... Estou de chorar. Tô me sentindo muito derrotado. Não sei o que vou fazer. Não sei o que vou fazer. E eu também sofri muito bullying no trabalho na questão da psicologia reversa lá. Foi algo que também me abalou muito. Eram 2 coordenadoras. Aí esse canto tem farda, tem umas fardas, né? Aí eu cheguei e dizia, eu posso usar uma farda? Aí ela dizia, não, não pode. É interessante que o professor não use uma farda. Sendo que outros professores usavam fardas, o próprio diretor usava farda. Aí quando eu ia lá pedir autorização, ela dizia que não pode. Teve toda uma logística do crime para me deixar confuso e me mandarem embora. Mas eu não vou sucumbir. Não vou desistir, não sei como vai ser a questão dos vídeos, porque eu começo a gravar vídeo por causa dessa seguridade, por causa de ter, digamos, eu passei num concurso, agora eu posso investigar o meu problema sem ter medo de morrer ou sem ter medo de consequências. Mas de boa. Não sei se vocês concordam comigo, se você, né, que tá vendo esse vídeo, concorda que teve alguma ligação no fato de eu aplicar a nota 9.9 e por causa de um décimo não ter dado o 10, ou eu... E na hora da aprovação do concurso não ser aprovado por causa de um ponto, deixa aqui no comentário. Se você acha loucura isso aí, também deixa no comentário. Eu acho que foi causa do target individual. Eu acho que foi algo do Gang Stalk. Eu já imagino que, por estudar inteligência artificial, que essa tecnologia, ela pensa, mas ela pensa de um jeito diferente de nós, seres humanos. Às vezes eu acho até que esse espectro MK Ultra, ele já conseguiu alterar um pouco o tempo. Já conseguiu, digamos, prever algumas coisas no futuro. Penso eu. Isso aí é só mais a questão teórica. Mas tô muito desanimado. E o pior de tudo, eles lançaram tanta tecnologia. Eles lançaram tanta... Eles lançaram tanta... terror psicológico em mim, com esse negócio do não é sim, sim é não, da psicologia reversa,
que eu simplesmente fiz um processo seletivo de novo. E esse outro processo seletivo que teve também foi uma grande estranheza. Que quando eu tava lá dentro, eles abrem um processo seletivo para professor de ensino médio. Aí quem passa é um caba lá da UERN. Esse caba lá da UERN, ele é envolvido em mutreta. Aí beleza. Eu saio e até falei, não, quem vai entrar vai ser esse caba aí. E ele tá envolvido em mutreta. Sendo que alguns dias depois do dia 15, hoje é dia o quê? 20 e pouco, né? Depois do dia 15, lançam outro processo seletivo. Aí eu achando, né? Na esperança. Olha só como eu sou esperançoso. Eu, na esperança que aquele processo era pra mim, porque era um processo que teve um processo de professor e eu tenho um processo de instrutor. Aí ele, a mesma pessoa fez. Diga aí, o cara que tinha sido aprovado no processo, fez o processo de novo e foi aprovado. Sendo que lá tem uma política interna que a pessoa só pode mudar de setor depois de um ano de trabalho. Eu falei, não, eles mandaram embora só pra me inscrever de novo nesse processo. Porra nenhuma. Foi desclassificado, não classificado. Uma estranheza muito grande, né? Tô, tipo, baladíssimo, assim, muito balado mesmo, triste. O meu targeting tá assim, ó. Quando eu penso, eu tô fazendo. Porque foi algo que me prejudicou muito. Me prejudicou muito mesmo. Porque você ter uma carteira de trabalho, e nessa carteira de trabalho ter essa mancha, não é algo bacana para um profissional, né? Porque chamou, porque não manda logo a real. Mas, tipo, é isso. Eu vou gravar esse vídeo, ver se eu consigo postar. E tô preocupadíssimo, velho. Não sei se eu vou continuar gravando, não, porque tenho que me destacar no meio mesmo com isso. Eu não vou. A cura não vai chegar no nada. Se você tem a cura, mano, pelo amor de Deus, comente aqui. Eu não vou dar R$1 para ser curado, beleza? Só pra deixar claro. Mas se tem a cura, maluco, por favor, compartilhe. Se você é um stalk, mano, se rebele. Véi, isso não é correto. Se você não se rebelar, outras pessoas vão se rebelar e a própria sociedade atual também vai descobrir essa tecnologia. Então, é isso. Valeu a todos e a todas e até o próximo vídeo. Se tiver, né? Próximo vídeo.